dia 5, meditando as pregações da festa da minha paróquia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico, e eu tô vivendo a festa do Coração de Jesus. A gente tem uma semana chamada Setena, são 7 dias, como uma novena, mas 7 dias, onde nós temos missas diárias com pregações específicas, uma temática específica para a festa, para a festa desse ano. E a temática, que quem já viu os outros dias sabe que eu tô gostando muito, é justamente a relação entre o coração de Jesus, o nosso titular, o nosso orágo, o nosso padroeiro, né, não é exatamente padroeiro, lá na paróquia. Eu sou paroquiano da Coração de Jesus, e a paróquia, a vida da paróquia. E é por isso que eu tô fazendo isso aqui no Diário de um Paroquiano de Aldeia, que é onde eu falo sobre vida paroquial, por isso as reflexões estão aqui. E a temática trabalhada na pregação de ontem foi Coração de Jesus que perdoa e reconcilia, a paróquia como lugar de cultivo do perdão. E aí foi uma pregação feita pelo padre Darlan. A gente está fazendo quase aqui um café com o teu padre, café com o meu padre. Padre Darlan é um grande sacerdote, um grande amigo. A gente se conhece, acho que há 15, 16 anos. Uma pessoa com quem eu aprendi muito, inclusive antes de ele entrar no seminário, né? Eu já aprendia muito com ele. Lembro de momentos muito específicos, assim, em que tive boas e grandes lições, mesmo a gente sendo, jovens, assim, em geral, do grupo de jovens. Ele não era sequer, tinha decidido entrar no seminário ainda. É uma pessoa que, eh, eu amo muito, estimo muito e admiro muito. Gostaria muito de ter estado lá pessoalmente, como eu já comentei com vocês aqui. A gente segue aqui cuidando dos pequenos enfermos. Agora, além de um bebê que está melhorando da bronquiolite, a gente está com 2, uma possível terceira, otite e laringite. Então, eh, os vírus escolheram justamente essa semana para atacar todo mundo, eh, mas pude acompanhar graças à nossa Pascom. E a pregação do padre Darlan é fantástica. A forma como ele se expressa, a forma como ele liga, a lógica que ele trabalha. E esse tema é um tema muito, até difícil, eu diria. Eu acho que é um tema que nós católicos em geral, apesar de falarmos tanto sobre o perdão, sobre, a reconciliação, o perdoar, eu acho que muitos de nós ainda têm uma névoa no entendimento de como isso, o que que é perdoar exatamente. Sem falar da dificuldade da prática, mas, a prática ela vem lá na frente. A gente primeiro precisa entender o que é perdoar, e acho que a gente não costuma entender. E o padre Darlan começa justamente com isso, assim, dando uma breve definição ali. Perdoar não é esquecer necessariamente que a pessoa falou, ou melhor, e aí não foi ele que falou isso, sou eu que tô colocando isso, mas eu diria que, na verdade, esquecer não faz parte do perdão. Porque quando a gente esquece, a gente não tá perdoando, a gente tá deixando pra trás. Perdoar é amar apesar daquilo. Se aquele erro, aquela ofensa for esquecido, ou se ela nunca tiver acontecido, não há o que perdoar. A gente perdoa algo que de fato aconteceu, uma ofensa de fato cometida. Então esquecer a ofensa, na verdade, o caminho contrário do perdão. O perdão, ele, na minha opinião, não, isso não tá dito pelo padre Darlan. Eu reforço isso porque eu nem sei até que ponto isso faz sentido de verdade, mas me parece que é isso. O perdão, ele requer que a gente lembre e que a gente perdoe apesar da ofensa. E aí, uma coisa que o padre Darlan trouxe lá que para mim clarificou muito essa ideia e vai explicar justamente isso que eu tô falando, é a imagem do coração de Jesus. Vai parecer óbvio, né, pô, a gente tá falando do coração de Jesus aqui desde o primeiro dia, mas o coração de Jesus, ele é um coração chagado, quer dizer, a ferida segue ali. Em geral, ele é retratado inclusive com a ferida sangrando, um coração com uma coroa de espinhos, ou seja, as ofensas inclusive estão machucando ali, digamos. Um coração que carrega a sua cruz, ele é encimado pela cruz. Então, ele não é um coração que esqueceu,
ele não é um coração que não tem mais as chagas. Não, ele é um coração que carrega aquelas feridas. E que arde, é um coração que arde em chamas, que é fulgurante, é um coração que arde, que ama, ainda que esteja, machucado, ainda que carregue as cicatrizes, ainda que carregue as feridas abertas, que são, mais difíceis do que cicatrizes. E aí a gente, eh, relacionar isso ao lugar, né, a paróquia, enquanto o lugar do cultivo do perdão. A gente fez uma construção aqui de, né, nos últimos dias, através, das pregações dos padres, não fui eu que fiz essa construção, né, isso foi muito bem pensado na construção da temática da CT, né, e trabalhado pelos sacerdotes que foram lá. Eu sou só um comunicadorzinho aqui de Araque. Eh, que a paróquia é o lugar do católico, qual é o centro da paróquia? A Eucaristia. Que a gente, se comunica com o Nosso Senhor, a gente, adora, a gente ora, a gente ouve a palavra, existe uma comunicação. E me parece que nesses primeiros 4 dias se estabeleceu que tá, isso é a vida, não sei se mínima, mas a vida ordinária do católico na paróquia, ela é essa. Nós estipulamos que a vida ordinária do católico acontece na paróquia, nas 3 missas seguintes se falou sobre como é essa vida. Só que aí agora a gente pensa: "Tá, mas, e se eu não faço isso? Ou se em algum momento eu não fiz isso? Ou e se em algum momento eu fiz uma coisa que contradiz, que ofende a Deus, que é o centro da paróquia?". Então, essa quinta noite nos traz a dinâmica existente, e aí talvez eu esteja botando isso de uma forma cartesiana demais, mas a dinâmica existente para o caso de essa ordem estabelecida ser quebrada, por causa de eu não condizer, não vivenciar de fato aquilo. Como eu faço para voltar? Eu posso simplesmente aparecer, não fiz, né, e aí isso, a gente está falando metaforicamente aqui, mas isso é a mesma lógica que vale para o sacramento, por exemplo, da reconciliação. Se eu ofendi a Deus, eu posso simplesmente voltar a comungar? Não, eu preciso, pedir perdão. Se eu ofendi, se eu fiz alguma coisa na comunidade, eh, faz sentido eu simplesmente fingir que nada aconteceu e voltar? Né, é preciso uma retratação, é preciso. Eu não me lembro se o padre Darlan falou exatamente isso, mas me parece que seja importante lembrar que, para que haja o perdão, é preciso, que se peça perdão. É claro que eu, por exemplo, se eu sendo o ofendido, eu posso estar já em posição de que perdoo. Eu posso já eu ia dizer esquecer, mas não é esquecer a palavra. Eu posso já me colocar me botar numa atitude de: "Ok, eu lido com isso, eu amo aquela pessoa apesar disso, ainda que eu tenha que conviver com as consequências, que talvez eu não tenha como ter, sei lá, um trabalho em conjunto, enfim, eh, eu convivo com isso". Mesmo que aquela pessoa não tenha me pedido perdão, mas o perdão de fato acontece quando o ofensor, se coloca diante do ofendido. Me parece que seja isso, tá. E aí nós temos o caso concreto que o padre Darlan citou e que eu citei no Todo Santo Dia, sem ter visto a homilia do padre Darlan. Foi mais uma daquelas coisas da Divina Providência, porque a Divina Providência colocou esse dia, né, a festa do Coração de Jesus é uma festa móvel, então os dias da setena eles mudam de ano para ano, mas a festa de, São Barnabé é uma festa fixa. No dia de hoje, falei no Todo Santo Dia sobre São Barnabé e falamos justamente sobre São Barnabé ter sido aquele que recebeu São Paulo e que meio que convenceu os apóstolos de que ele havia mudado, de que ele merecia o perdão, porque São Paulo era um perseguidor, inclusive, parte da aprovação para matarem, Santo Estevão, primeiro mártir, vem de São Paulo, tá. Então São Paulo era um perseguidor dos católicos e São Barnabé, o recebe e o insere entre os apóstolos. A história da igreja teria sido completamente outra, a história de São Paulo teria sido completamente outra, se isso fosse diferente. Se São Barnabé não tivesse exercido o perdão que se exerce na comunidade.
Inclusive é muito interessante porque quando Jesus aparece a São Paulo, o padre Darlan também cita isso, ele não diz: "Saulo, por que persegues a minha comunidade? Por que persegues o meu povo? Por que persegues a minha paróquia?" Ele diz: "Saulo, por que me persegues?" Porque Saulo perseguia, claro, perseguia a comunidade, perseguia a paróquia, digamos, ou a diocese, mas perseguindo aquelas pessoas, ele perseguia o Cristo. Quando eu, dentro da paróquia, ofendo alguém, tramo contra alguém, eh, puxo o tapete de alguém, falo mal de alguém, eu tô fazendo isso para Cristo. Eu não tô quando eu, ajo sem pensar no bem da paróquia, da comunidade como um todo, eu estou agindo sem pensar no bem de Cristo. E aí, em última análise, puxando a brasa para o que eu falo aqui no DPA também, quando eu tenho uma responsabilidade, sou um coordenador, tenho, alguma liderança, e eu exerço isso sem pensar nas consequências, sem me dedicar o suficiente, sem ter método, sem eu quando eu exerço essa liderança sem responsabilidade, eu estou agindo mal para com a paróquia, para com a comunidade, e eu estou fazendo mal para Cristo. Então, a a gente não pode minimizar o mal exercido na paróquia, e eu sei, eu falo disso aqui há muito tempo, eu tenho vivido uma situação bem relevante, agora já mais arrefecida, mas não solucionada. Eu sei muito bem como é difícil estar na paróquia, eu recebo muitos comentários e mensagens de vocês falando sobre a dificuldade X, o que o padre fez, o que o irmão fez, o que o coordenador fez, se deve agir assim, se deve agir assado, se deve sair da paróquia. Eu recebo muitas mensagens de vocês sobre isso. Eu sei bem como é difícil viver na paróquia. E ainda assim, a paróquia é o lugar do perdão. Nada disso faz com que seja válido, ou seja lícito, ou seja correto, ou seja bom não estar disposto a perdoar. São Barnabé, santo do dia de hoje, também foi aquele que mais tarde rachou, entre aspas, teve uma divergência com São Paulo por conta do perdão ao seu primo, João Marcos, São Marcos. São Marcos, tinha ido em missão por mando de São Paulo e desistiu no meio do caminho. E quando ele quis ir de novo, São Paulo não quis levar. E São Barnabé, racha ali naquele momento com São Paulo, porque ele acredita que São Marcos merece esse perdão. Ou seja, mais uma prova de como a providência foi boa em deixar esse dia de hoje no dia de São Barnabé, essa reflexão de hoje no dia de São Barnabé. Tudo, Deus cuida de todos os detalhes. Eu acho que talvez eu não me lembro dos temas dos dias seguintes, eu tô tentando justamente assistir e falar pra vocês na hora, pra ser algo bem, eh, não é um react, né, mas algo mais espontâneo. A intenção desse tipo de conteúdo é assim. Então eu não sei quais são os próximos conteúdos, mas eu diria que talvez seja uma das partes mais difíceis, porque não basta, o perdão no final, a reconciliação, ela acontece na paróquia para além do perdão. Não basta que eu no meu coração perdoe, não basta que eu seja perdoado no coração de outra pessoa. A reconciliação ela requer iniciativas diversas, ela requer conversas, ela requer aberturas que nem sempre são dadas. Existem situações que vão se tornando extremamente intrincadas e que não basta eu acreditar, eu desejar o perdão ou eu acreditar que eu o perdoo. É preciso uma série de envolvimentos, de ações, de aceites, de sinais para que de fato isso aconteça. Me conta aí se tu já viveu uma situação de perdão, se tu já precisou perdoar ou ser perdoado na paróquia, se tu já viveu algum tipo de divisão, de contenda na paróquia. Se tu concorda ou discorda com o que eu falei. Te espero amanhã para mais uma reflexão. Tchau.